Olá, Moisés, boa tarde. Olá, boa tarde a todos e a todas. Isso, uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade e principalmente para a gente iniciar a nossa primeira live aqui nessa semana de formação. É isso, para mim é uma alegria, uma honra poder abrir os trabalhos aqui dessa equipe que vai ser maravilhosa, né, ao longo dessa semana. Com certeza. Vamos lá, para a gente não perder muito tempo, porque nós temos o prazo máximo de 1 hora para a transmissão aqui, então cada minuto é muito precioso, e principalmente para a gente aproveitar a presença do Moisés. Moisés Esbardelota, jornalista, mestre e doutor em comunicação, já é um conhecido de nós comunicadores católicos pela longa pesquisa que ele tem feito e a grande colaboração com a comunicação da Igreja Católica no Brasil nos últimos anos. Moisés já tem alguns livros publicados e a sua mais recente obra é Comunicar a Fé, Por quê, Para quê e com quem. Está fresquinha, saiu do forno esse ano, 2020, pela editora Vozes, então você pode adquirir tanto pela internet quanto nas livrarias, nas melhores livrarias você encontra. Depois que passar esse período de recesso, você pode ir até a livraria. Se não, já faça a sua aquisição online. Comunicar a Fé, Por quê, Para quê e com quem, o livro mais recente do Moisés Esbardelotto. A nossa publicação, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que foi publicado em 2015, e o Moisés foi membro desta equipe, né? A ele coube aqui o último trabalho, o trabalho final do nosso diretório. Questões práticas. Caso você tenha alguma pergunta para fazer para o Moisés no decorrer da live, nessa caixinha com o ponto de interrogação aqui na base da transmissão, você deixa aí a sua pergunta para ficar mais fácil para a gente localizar. Ele vai fazer a exposição e nós vamos depois, então, fazer esse momento de partilha. Moisés, muito obrigado, a palavra é contigo. Tá bom, muito obrigado, Marcos Túlios. Obrigado também a toda a equipe, né, da Pascom Nacional por estar promovendo esse momento de formação, né, nesse período tão desafiador, complexo que a gente está vivendo aqui nessas semanas, nesses meses, talvez. Mas, enfim, aproveitar o que nós temos em termos de tecnologia e de possibilidades também para a gente ter a comunhão e a unidade, né? Então, o desafio também aqui para mim é resumir tudo o que significa o Diretório de Comunicação, porque ele é uma obra também bastante ampla, envolveu uma equipe enorme que também foi se renovando ao longo dos anos, um trabalho a muitas mãos, com o desafio também de abordar uma temática que, pelo menos até um pouco antes do diretório ser aprovado, ainda gerava dúvidas, gerava receios também por parte não só dos bispos, né, que fariam, digamos, a aprovação do documento, mas, enfim, em toda a igreja, né, enfim, o que significa comunicação? É realmente importante para a igreja ou não? Né? Perguntas assim que circulavam também ao longo de toda essa produção do documento. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje vai ser apresentar um pouco o trabalho de produção desse documento e talvez trazer alguns pontos, não vai dar para fazer uma leitura, digamos assim, muito ampla, né, já que o tempo também não nos permite, acho que também não é a proposta, mas aproveitar esse período aqui de exceção que a gente está vivendo, né, por causa dessa pandemia, o que o diretório também pode trazer como luzes, como aspectos interessantes para a gente pensar não só a comunicação da igreja, mas a nossa comunicação como pessoas, como sociedades, o que também esse documento traz de luzes aí para a gente entender o que nós estamos vivendo, a importância da comunicação dentro disso e o nosso papel, seja como cidadãos, como pessoas que moram nessa sociedade, nesse planeta, mas também como cristãos, como católicos, diante dessa realidade. Então, pegando o próprio diretório, né, a introdução eu acho que é um capítulo fundamental para entender também toda a trama, digamos assim, o tecido desse texto. Ele apresenta ali justamente um pouco da história, né, de onde surgiu esse documento, qual a necessidade
que a igreja foi experimentando para desenvolver esse trabalho e lançando já algumas luzes, alguns pontos principais que o documento vai trabalhar, né? Esse documento ele foi aprovado oficialmente pelos bispos brasileiros em 2014. Mas como o próprio documento vai resgatar, esse texto ele nasce muito antes disso, por várias mãos, como eu disse, pessoas que trabalharam muito pela comunicação na vida da igreja, sacerdotes, religiosas, religiosos, leigos, que foram trazendo à tona essa necessidade da igreja aprofundar, então, o tema da comunicação, né? E o tema da comunicação, isso o diretório vai deixar claro várias vezes, não só pensado do ponto de vista das tecnologias ou dos grandes meios de comunicação, mas a comunicação, e é o primeiro ponto, o documento começa assim, a comunicação entendida justamente no âmbito da evangelização. Então, por isso também que o documento já abre, no primeiro ponto, a igreja existe para evangelizar. Então, quer dizer, um documento de comunicação que já parte a partir desse pressuposto, né? A comunicação está diretamente relacionada com a própria ideia de evangelização. Então, ali o documento vai resgatar tanto o mandato, digamos assim, de Jesus, né, ide por todo mundo e anunciar o evangelho, né, e a própria ideia de anúncio de uma boa nova, de uma boa notícia. Então, quer dizer, tudo que perpassa a vida da igreja é comunicação. Não só quando ela está nas mídias, né? Não só quando ela desenvolve os seus meios de comunicação, não só quando ela, enfim, se relaciona com os grandes meios de comunicação. Mas não, a própria vida da igreja é comunicação. Comunicar essa experiência, essa boa nova, a pessoa de Jesus. Então o documento ele parte dessa noção de comunicação. Comunicação como essa ação ampla que parte já da experiência fundamental cristã, que é a pessoa de Jesus, o encontro com essa pessoa, e tudo o que se desdobra a partir desse encontro, né? Então, por isso que o documento também vai falar, num capítulo específico, sobre a catequese e liturgia. Então, quer dizer, a própria catequese como processo de comunicação, a liturgia e tudo que envolve a liturgia, desde os símbolos, das cores, da arquitetura, da música, dos gestos, dos silêncios. Então, tudo é comunicação. Assim como, então, como os outros capítulos vão mostrar, os meios de comunicação, a TV, o rádio, o teatro, a internet, enfim, né, todos esses meios mais concretos, digamos assim, que a gente, né, logo pensa quando pensa em comunicação. Mas acho que esse é um ponto fundamental, né? O diretório parte, então, desse pressuposto de que comunicação é algo fundamental para a vida da igreja e a própria evangelização é, no fundo, comunicação. Comunicar uma boa notícia, comunicar uma experiência de encontro com a pessoa de Jesus. E o número 2, então, ele vai desdobrar isso, essa relação da igreja com a comunicação, a evangelização entendida como comunicação, na igreja no Brasil, né? Então aí é onde o diretório vai resgatar um pouco essa história de onde nasce o diretório, né? Então, como eu disse, ele é aprovado em 2014, mas aqui o diretório vai apontar que desde os anos 80, né, 1989, foi um dos grandes marcos, então, dessa relação da igreja com a comunicação, que foi a campanha da fraternidade daquele ano, que teve como tema justamente a questão da comunicação, né? Comunicação para a verdade e a paz. Então, já desde o final dos anos 80, a igreja no Brasil, com grande esforço também de debate, de articulação, de mobilização, conseguiu trazer à tona, então, numa campanha da fraternidade, com todo o peso que isso tem também em todas as paróquias e dioceses, o tema da comunicação, né? Depois, alguns documentos também, o então setor de comunicação social, nos anos 90, né, 1994, para ser mais preciso, que lança o documento Comunicação e Igreja no Brasil, e depois uma Assembleia Geral dos Bispos, em 1997, também que teve como tema central Comunicação rumo ao novo milênio, conclusões e compromissos. Então é uma longa história de aproximação, de debate, de reflexão da igreja, para chegar então nesse documento, né? Que teve, claro, pessoas concretas envolvidas, né? E aqui é sempre bom também de lembrar a irmã Elide Fogolari, o padre Clóvis, né? Que foram, assim, digamos, os que animaram, né, todo esse grupo de reflexão final que gerou, então, o documento, mas aqui não vou citar todos os outros padres religiosos, leigos e leigas, que acompanharam, então, essas décadas de pensamento
e também os primeiros rascunhos do documento até chegar nesse livro, então, que nós temos em mãos, né? E, embora sendo um livro datado, digamos assim, 2014, o mais importante do documento é justamente essa possibilidade, como nós estamos tendo aqui, de abri-lo, ler os seus conteúdos e trazer isso para a realidade concreta em que cada um está vivendo, seja na sua paróquia, na sua diocese, bem específica, numa determinada região do país, e também do ponto de vista temporal, quer dizer, quando nós produzíamos esse documento em 2014, era um contexto eclesial, um contexto mundial, um contexto nacional, mas quando a gente abre ele hoje, nesse contexto que a gente vive, o documento também traz muitas luzes, né? Nós podemos atualizá-lo, nós podemos resgatar a vida que ele tem, latente, digamos assim, nessas nossas releituras, né? Então é um documento que não perde a validade, até porque ele não está preocupado com questões pontuais das tecnologias da época ou das linguagens da comunicação da época, não, ele está preocupado com o horizonte amplo da comunicação, com os desafios que a comunicação como um processo social traz também para a igreja, né? Então ele permanece atual, ele sempre vai trazer alguma perspectiva, algum aprofundamento, alguma ideia nova também para a gente pensar a comunicação, seja onde nós estivermos e seja também quando nós estivermos lendo esse documento, né? E é interessante também um outro ponto para resgatar aqui, que o documento ele foi aprovado, como eu disse, em 2014, logo depois, então, da eleição do Papa Francisco. Então também foi um momento de graça, digamos assim, que a equipe redacional apontava a igreja nesse primeiro ano de papado. Então também o documento ele traz essas preocupações do Papa Francisco, as preocupações da igreja, então, que elege esse Papa com esse imaginário de igreja, com essa preocupação eclesial. Então o documento ele também está embebido já nesses primeiros movimentos do Papa Francisco, né? E a introdução, pelo menos, deixa bem claras duas perspectivas, né? A primeira, que é essa ideia da cultura do encontro. Então foi uma expressão-chave para a gente reler o documento naquele período final, antes da aprovação, trazer à tona isso, quer dizer, a comunicação como uma ação da igreja que busca construir uma cultura do encontro, que não é só uma cultura intra-eclesial, mas é uma cultura social, quer dizer, na relação da igreja com a sociedade mais ampla, também a preocupação é essa, como que nós podemos construir uma cultura do encontro. E a gente percebe que hoje também a realidade brasileira demanda isso cada vez mais. Não só do ponto de vista político, do ponto de vista social, mas do ponto de vista disso que nós estamos vivendo aqui hoje, de isolamento, de confinamento, a necessidade também de construir essa cultura. Não achar que, porque nós não podemos mais nos encontrar nas nossas casas, nas nossas igrejas, agora não é mais possível o encontro. Não, acho que isso que nós estamos fazendo aqui agora, de algum modo, é também construir o encontro, construir essa cultura para além dos limites e das limitações que a gente está vivendo, né? E também isso vai aparecer no ponto 8 ainda dessa introdução, quando vai aparecer isso que está escrito no documento como uma mística missionária da igreja em saída. Então esse desafio também de ser uma igreja em saída, que era algo muito forte, continua sendo por Papa Francisco, mas isso lido a partir de uma mística missionária. Não é só um ativismo, mas é uma mística que nos move desde a nossa experiência pessoal e na experiência, então, com a igreja mais ampla e com o mundo, de ser essa igreja em saída. Que também é algo muito forte para a gente pensar, também nesse momento que a gente está vivendo, em que a palavra que a gente mais ouve é o contrário, né? É o fechamento nas casas, é o confinamento, a reclusão, mas mesmo nesse momento eu acho que a gente pode ser também, e talvez até mais fortemente, uma igreja em saída. Uma igreja que vai ao encontro através das tecnologias, através dos meios disponíveis, mas nunca deixar de lado, né, essa perspectiva desse desafio que o Papa Francisco lançava, então, de uma igreja em saída. Um outro ponto ainda nessa perspectiva mais ampla aqui que eu gostaria de destacar é o ponto número 5, porque no diretório, uma das preocupações também é que o documento não fosse apenas um texto dirigido para dentro da igreja, um texto da igreja para a própria igreja,
mas não, que pudesse ser um texto pensado pelos membros da igreja, clero, religiosos e leigos, né, aprovado pelos bispos brasileiros, mas que pudesse ser um documento voltado para fora também, um documento que pudesse dialogar com a sociedade mais ampla. Então isso vai aparecer também muito fortemente no ponto 5, quando vai dizer que esse texto, então, reúne e disponibiliza referenciais comunicacionais, sociológicos, éticos, políticos, teológicos, pastorais, destinados à reflexão das lideranças da comunidade eclesial e civil também, na promoção de uma gestão da comunicação compatível com as necessidades das comunidades. Então, nesse ponto, o texto se abre, digamos assim, para esse debate mais amplo também com a sociedade em geral. E vários capítulos vão trazer isso, né? Tanto do ponto de vista da comunicação, como que a igreja precisa dialogar com os meios não católicos, digamos, né? Os meios de comunicação que estão aí pela sociedade, TVs, rádios, jornais, enfim, sites, mas também do ponto de vista da cultura, né? Do fomento cultural, o fomento da formação, da educação, vários âmbitos que a igreja pode também se comunicar e ajudar na comunicação da sociedade civil de modo mais amplo, né? E, obviamente, um ponto também fundamental desse documento, que é fomentar a pastoral da comunicação, que é, então, né, todo esse trabalho que o Marcos Túlios, aí, nosso papa da comunicação brasileira, vem desenvolvendo hoje, né, com a sua liderança. Mas é um pouco isso, quer dizer, como que a gente pode articular toda essa estrutura também, por que não, ou as várias estruturas de comunicação, né, desde a comunidade mais perdida no mapa até as grandes arquidioceses, os grandes canais de televisão, as grandes redes de comunicação católica, enfim, articulada então a partir de uma pastoral, quer dizer, pensar a comunicação a partir das suas demandas, dos seus desafios pastorais, quer dizer, sempre nessa perspectiva de que não é uma comunicação isenta, uma comunicação sem valores, uma comunicação pela mera imagem da igreja, pela instituição, mas não, tem sempre essa preocupação da evangelização, de como colocar em prática, então, os valores cristãos, a experiência cristã, a partir da comunicação, né, da prática da comunicação. Então, isso é muito forte, né, vai aparecer já no ponto 7, dizendo que a comunicação é vista como uma prática, então, que incide na vida das pessoas e, por isso, necessita ser objeto de reflexão. Mais adiante, cabe à ação pastoral e aos seus promotores, ministros ordenados, religiosos e leigos, fazerem uso dos processos e meios de comunicação a serviço da partilha da palavra. E mais adiante vai dizer então, e finalmente, a pastoral da comunicação precisa ser priorizada nos planos de ação da igreja, em todas as suas instâncias, necessitando de planejamento, formação, recursos tecnológicos e pessoal especializado. Eu acho que esse também foi o desafio do diretório, de chamar a atenção, já desde os bispos brasileiros, mas depois a todas as comunidades, especialmente aos párocos, aos religiosos, né, a todas as lideranças de comunidade, a importância da pastoral da comunicação. De novo, não só como um espaço de divulgação, de visibilidade da igreja, mas como uma pastoral preocupada também na própria articulação das outras pastorais, preocupada com os fluxos de comunicação, vamos dizer assim, dentro da vida da igreja e também da igreja com o mundo em geral, né? Pensando de novo a comunicação como esse processo central para a igreja, desde a perspectiva da fé, mas também da perspectiva de articular as comunidades, a relação entre os fiéis, dos fiéis com o clero, entre os religiosos com as outras, os outros modos de vida da igreja, enfim, né? Então a pastoral da comunicação como uma preocupação central do diretório. Tanto é que um dos capítulos é justamente sobre a atuação da PASCOM, né, o último capítulo, o capítulo que encerra o documento, que traz aí algumas luzes, algumas possibilidades de reflexão, né, que vai ser um dos temas também dessa semana aqui de reflexão, né. Então, é um documento bastante amplo, né, que traz aí uma série de preocupações, uma série de perspectivas, né. E eu queria só destacar, então, ainda nessa visão geral, o ponto final da introdução, que é o número 10, quando ele vai dar essa ideia de que o documento ele não é um documento fechado, não é um documento normativo, né? Não é uma lei da igreja, não é uma norma a ser aplicada, então, para todo o Brasil, sempre igual. Não, ele é um documento que promove, como diz o nome, diretório, né? Promove diretrizes, lança alguns horizontes
para a prática pastoral da comunicação, mas que não é um método, não é um manual, não é um guia que traz ali a receitinha de bolo, passo a passo de como fazer isso. Né? Ele desafia, ele lança aí intuições, provocações, diretrizes, então aponta algumas direções, mas que depois cada realidade eclesial, nas suas várias expressões, vai ter que encontrar a forma concreta, então, de seguir essa diretriz. Né? O documento ele lança isso como desafio. E lá no ponto 10, então, ele vai dizer, né, o diretório entende a pastoral da comunicação como um processo dinâmico, né, então é sempre novo, sempre em movimento, dialógico, quer dizer, é no diálogo que a gente vai entender melhor o que é comunicação para a igreja, interativo e multidirecional. Né? A comunicação é um processo complexo, a gente tem inúmeras possibilidades, linguagens, métodos para promover a comunicação. Né? E aí o documento diz, os frutos desse diretório serão colhidos ao longo do caminho a ser percorrido com a contribuição de toda a igreja comunicante, né? Igreja comunicante. Cabe então às dioceses, paróquias, assim como as diferentes pastorais, movimentos, as mídias católicas, apropriarem-se do diretório, estudá-lo em cada um de seus capítulos, confrontando as suas proposições com a realidade local. E a partir dessa reflexão, então, definir as modalidades de ação requeridas pelo tipo de intervenção comunicativa necessária para as questões locais. Né? Então, acho que esses são pontos bem importantes. Né? Os frutos vão ser recolhidos ao longo do caminho, o documento ele não se fecha em si mesmo, ele convida e chama para o diálogo, para o debate, para a reflexão, desafiando, então, as dioceses, paróquias, diferentes pastorais a se apropriarem dele, a estudá-lo em cada capítulo, confrontando com a realidade local. Então, a melhor forma de apresentar, eu acho, esse documento é dizer onde ele está disponível, para que cada um possa adquiri-lo, estudá-lo, lê-lo, né, na sua profundidade, na sua densidade, né, e possa tirar daí também os melhores frutos, a partir da realidade local. Né. Mas claro que eu não vou fazer só isso, e então com o tempo ainda que nos resta, eu não vou passar todos os 10 capítulos, eu acho que também essa semana de reflexão vai aprofundar várias questões que estão aqui no diretório, seja do ponto de vista da PASCOM, seja do ponto de vista da espiritualidade do comunicador, do sentido da comunicação hoje. Né? Então, acho que essa semana vai ajudar também a ir desdobrando os temas aqui do diretório. Mas eu queria apenas partir de 3 pontos aqui, né, em 3 capítulos diferentes. O primeiro é a noção mesmo de comunicação, né, que isso vai aparecer, então, no primeiro capítulo, né, o capítulo número 1, que se chama Comunicação e Igreja no Mundo em Mudanças. Então, a noção de comunicação que o diretório aponta também é bastante ampla, né, ela não se fixa só na questão tecnológica ou nos grandes meios de comunicação, mas abre por uma perspectiva mais geral de comunicação que pode ser interpretada e utilizada nas mais variadas pastorais também e nas mais variadas instâncias da vida da igreja. Né? Então, uma das questões que o documento vai trazer no número 11, né, que é o primeiro, então, parágrafo desse primeiro capítulo, vai dizer que a perspectiva, então, de comunicação é justamente perceber a comunicação para além dos meios e dos aparatos de informação, reafirmando o ser humano como um ser de relação e de comunhão, parte de uma comunidade. Então, acho que esse horizonte bem amplo, quer dizer, não é só quando nós estamos usando máquinas, digamos assim, é que nós estamos em comunicação. Né? Não. Quando nós estivermos em relação, quando nós estivermos em comunidade, quando nós estivermos tentando construir comunhão, nós estamos, de algum modo, comunicando. Né? Essas 3 palavras aqui, esses 3 conceitos, né, de relação, comunhão, comunidade, são fundamentais para entender o que é comunicação também do ponto de vista da igreja. Comunicação como essa ação, como essa prática que promove relação, que promove o encontro e, por isso, comunidade, e a partir dessa perspectiva da comunidade promove comunhão. A ideia da própria igreja como uma comunhão, no fundo, é algo, é um fruto também desses vários processos de comunicação que a igreja desenvolve. Né? Desde, como eu dizia antes, desde pensar a liturgia como um processo de comunicação, pensar a catequese como um processo de comunicação, os murais das nossas paróquias como comunicação, a acolhida nas igrejas como comunicação, o atendimento na secretaria paroquial como comunicação, as linguagens que nós usamos, a retórica,
o modo, os gestos do sacerdote na homilia, enfim, tantas formas de comunicação que podem ajudar, então, nessa construção de comunidade, né? E isso vai ficar bem forte, bem claro, né, no ponto número 13, quando aí vai dizer que a comunicação tem como objetivo primordial criar comunhão, estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum, o serviço e o diálogo na comunidade. E esse ponto vai terminar dizendo, sem essa ação, a ação de comunicação, não há nem comunhão, nem comunidade. Né? É algo bastante forte, quer dizer, sem comunicação, nós não teríamos igreja. É praticamente isso que o diretório está querendo dizer. Né? Mas entendendo, de novo, comunicação nesse aspecto profundo, nesse sentido profundo de construção de relações, de promoção do bem comum, e aqui entra, então, toda essa perspectiva social, né, a ação social da igreja, o bem comum social, né, o serviço e o diálogo na comunidade. Então é importante resgatar, né, um pouco esse aspecto, esse entendimento, essa compreensão profunda de comunicação que o diretório propõe, né, para que a gente não caia num mero uso de tecnologias, né, num mero tecnicismo, como se comunicação fosse estar diante de uma câmera, estar na frente de um microfone, estar diante de grandes públicos. Não, a comunicação pode ser pensada ali na conversa interpessoal, face a face, com uma pessoa só, mas ali também é um âmbito fundamental para a gente pensar essa comunicação da igreja, e assim nos vários outros âmbitos mais amplos, né, e na sua complexidade. Depois, um outro ponto que eu acho importante aqui de destacar ainda nessa perspectiva geral, é lá no número 30, ainda nesse primeiro capítulo, quando o diretório vai relacionar o conceito de comunicação com a ideia de caridade, o testemunho da caridade. Então, a comunicação também não só como uma prática profissional, uma prática que envolve técnicas, mas como o próprio testemunho da pessoa. O verdadeiro comunicador cristão, a comunicadora cristã, é aquele que põe em prática tudo aquilo que comunica, né? E comunica mais pelo testemunho do que pelas palavras ou pelos símbolos que usa, né? Então, o testemunho da caridade. Então, lá naquele número 30 vai dizer, um importante aspecto da caridade a ser exercitado é a escuta, que se institui como serviço e modalidade de comunicação. Então, o primeiro ponto para pensar a comunicação também na igreja, que me parece fundamental e que o diretório aponta muito claramente, é pôr-se à escuta. Nenhum processo de comunicação pode nascer se, em primeiro lugar, não se põe à escuta. Certamente também essa semana de reflexão aqui de lives não nasceu ali de uma ideia isolada que o Marcos Túlios, ou enfim, alguém da Pastoral da Comunicação teve. Mas certamente nasceu também de uma escuta, de demandas, de sugestões, de perceber a realidade também das paróquias, das PASCONs diversas, e de oferecer, então, essa semana de reflexão. A importância, então, de se pôr à escuta. E ali o diretório também cita um trecho de João Paulo II, quando ele dizia, os comunicadores devem aprender a conhecer as necessidades reais das pessoas e serem informados de suas lutas e conquistas. Devem saber apresentar todas as formas de comunicação com aquela sensibilidade que a dignidade da pessoa exige. Então, o centro da comunicação é sempre o outro, a outra, a dignidade dessa pessoa que está na minha frente. Mesmo que eu esteja numa câmera falando para milhões de pessoas em rede nacional, mas eu preciso levar em consideração esse outro que está me escutando, a dignidade dessa pessoa que está ali. Não só pensando na minha autoimagem, na imagem da instituição, na imagem das lideranças que eu estou representando, mas pensar o processo de comunicação sempre a partir dessa escuta, de saber que tem outra pessoa ali que também faz parte essencial desse processo de comunicação, como nós estamos fazendo aqui. Vocês todos e todas que estão aí acompanhando são fundamentais para esse nosso diálogo aqui. Certamente isso vai ficar mais claro ainda no momento que a gente puder conversar um pouco aqui pelas perguntas que forem surgindo, ou nos comentários depois muitas. Que essa... Tem muitas já. Nos comentários depois que essa nossa conversa vai ter, nos desdobramentos que isso vai ter nas redes, essa escuta, então, de todo esse processo de comunicação. Para não avançar muito no tempo, eu queria destacar também o capítulo 3, dando um salto aqui agora, que é um capítulo que vai falar justamente de comunicação e vivência da fé, que é um pouco o que a gente está vivendo aqui como igreja nesse período de quarentena, aqui, de confinamento,
Porque no número 64, justamente, o diretório ele vai dizer que no mundo contemporâneo é necessário uma pastoral em contínuo estado de missão, com novo ardor, novos métodos e novas expressões. Então, tal ação pastoral deve alimentar a vivência cristã dos fiéis. Sob esse ponto de vista, vai dizer o diretório, a formação cristã, que se realiza também pela catequese e a expressão da fé mediante a liturgia, merecem um especial cuidado por parte dos pastores e da comunidade eclesial. E são justamente dois aspectos da vida cristã que hoje sofrem mais por causa desse isolamento. Por um lado, a catequese, como esse processo de formação cristã, porque, enfim, a gente não pode mais ter os encontros, né, nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, e depois a liturgia como esse âmbito de expressão da fé. As nossas igrejas estão fechadas, pelo menos a grande maioria, as liturgias não podem mais ser realizadas congregando as pessoas dentro das nossas igrejas, mas ao mesmo tempo o diretório lança aqui algumas luzes que podem servir para nós também nesse momento, para, aproveitando os meios de comunicação, as redes sociais, a TV, o rádio, enfim, os meios à disposição, que a gente continue também promovendo a catequese e promovendo também esses espaços litúrgicos. A partir desse desafio mesmo que já aparece nesse número. Um novo ardor, novos métodos e novas expressões. Que é um pouco também o que esse momento aqui de pandemia está desafiando a igreja, a repensar a sua própria comunicação. Eu só estou apontando aqui, Moisés, porque tem perguntas Sim. de qual livro que está tratando, é o tema da live, é o diretório de comunicação. É o tema da live. Isso. Então, como não dá para passar todo o capítulo, só sobre a catequese, por exemplo, um ponto interessante que o diretório vai trazer é o número 70, quando vai dizer, toda a experiência de fé vivenciada na catequese deve acontecer na dimensão dialógica. A catequese transforma-se em encontro de partilha, comunhão, aprendizado mútuo, no qual o catequista é um mediador que facilita a comunicação entre os catequizandos e o mistério de Deus, das pessoas entre si e com a comunidade. E isso não deixa de ter valor, não perde o seu valor hoje, quando os catequistas podem se sentir desafiados também a promover esse diálogo, mesmo pelos meios de comunicação, nos encontros aí, online, ou então em transmissões ao vivo com seus catequizandos, enfim, não perder de vista a importância da catequese, especialmente nesse momento, quando as pessoas têm muitas dúvidas, inclusive dúvidas de fé, de entender todo esse drama que nós estamos vivendo como sociedade à luz da fé cristã. O que isso significa, qual o sentido de tudo isso, onde está Deus diante dessa dor que a humanidade está sofrendo. Então acho que é também um momento em que os catequistas em geral, sacerdotes, religiosos, leigos, como sejam, possam também promover encontros na rede, reflexões, para ajudar também as pessoas a ir ao encontro desse mistério de Deus. Mas sempre levando em consideração que o catequista, no fundo, é um mero mediador. Tem muita importância, um papel muito significativo, mas no fundo, ele tem que ajudar no encontro da pessoa com o mistério de Deus. É o mistério de Deus que tem que falar, no fundo, quando o catequista está falando. Não é o catequista, de novo, pela sua própria imagem, pela sua fama, para juntar likes, para juntar visualizações. Não é esse o papel do catequista, especialmente nesse momento de confinamento que nós estamos vivendo. Mas é de ajudar as pessoas também a entender tudo isso à luz da fé. E vale o mesmo também para a liturgia. Não estamos podendo celebrar em comunidade nas nossas igrejas E no número 79, o rito litúrgico deverá ter presente o mistério da comunicação de Deus e da resposta de fé da Assembleia Litúrgica, explicitada pelo rito, evitando-se distorções e manipulações subjetivas e instrumentais. Então hoje também eu sei que muitas paróquias, muitas dioceses estão promovendo uma série de transmissões ao vivo das suas missas, dos seus ritos, dos seus momentos de oração. E eu acho que, de novo, aqui é muito importante isso. Quem está organizando esses momentos, quem está liderando esses momentos, tem que levar em consideração a Assembleia Litúrgica reunida, que hoje não está reunida dentro da igreja lá de pedra, de tijolos,
nessa igreja que somos por essas tecnologias, sejam as redes digitais, sejam a TV, seja o rádio, mas é preciso levar em conta que os momentos de oração, as missas que nós estamos transmitindo, assembleia, levando em conta essa pessoa que está do outro lado da tela, do outro lado das câmeras. Né? Continua sendo um diálogo. Não dá para ouvir? Alô? Caiu o microfone? Deixa eu tentar desconectar aqui. Me escutam agora? Alô? Alô, alô? Não está ouvindo? Não se ouve? Agora sim? Ah, tá. Eu não estou te ouvindo, Marcos Túlio. Eu continuo? Posso continuar falando? Tá, é que eu não perdi o meu som aqui, mas enfim. Então, do ponto de vista dos ritos, enfim, das transmissões que nós estamos fazendo como PASCOM, eu acho que é muito importante levar em conta isso, né? Sempre levar em conta o outro, pensar o rito, pensar o ângulo da câmera, pensar o som, pensar os gestos, pensar esse momento celebrativo, mas sempre levando em conta as pessoas que estão ali e que não estão só assistindo, não estão só ouvindo, mas estão tentando participar, né? Participar, experimentar também essa celebração. Então é importante levar isso muito em conta, né? E depois o ponto 100, que é quando fala da importância de que toda transmissão seja ao vivo, né? Isso já apareceu também em alguns materiais, né, que o site da PASCOM vem trazendo, mas especialmente missas, celebrações litúrgicas, o aspecto temporal, né, é fundamental para a experiência desse rito. Liturgicamente, o tempo é aquele, né, é o aqui e agora, digamos assim. Então a gente até pode deixar uma gravação de missa disponível nos nossos sites, nos nossos portais, nas redes sociais, mas sempre deixando claro para as pessoas que esse rito foi gravado num determinado dia, né? Então, e também esclarecer, até catequeticamente, pedagogicamente, a importância de que as pessoas que queiram efetivamente participar de uma missa transmitida pela rádio, pela TV, pela internet, precisam acompanhar o rito ao vivo, né? E chamar atenção para esse ponto. Porque, enfim, de novo, não é só o sacerdote que está ali fazendo, né, um rito mágico, teatral, encenando alguma coisa. Não, é o diálogo da assembleia reunida, que envolve o sacerdote, mas envolve também o sacerdócio dos fiéis que estão ali reunidos naquele momento, e é essa comunidade reunida que celebra, faz a ação de graças, faz o sacrifício, digamos assim, da celebração eucarística. Então é por isso que é importante que todos estejam reunidos no mesmo momento, por isso a importância também de formar as pessoas para acompanharem os ritos ao vivo, né? Se quiserem, talvez depois escutar novamente a homilia, né? Não tem problema. Mas a importância de que a participação do ponto de vista litúrgico é sempre, né, na transmissão ao vivo, né? Essa transmissão ao vivo que vai nos dar a experiência de comunidade, a experiência de igreja que se reúne, então, no nome do Senhor para celebrar a fé, celebrar a experiência de Deus, o mistério, né, sagrado. Como o tempo já está finalizando, eu vou dar um salto e vou falar bem rapidamente também do capítulo 6, né, que é o capítulo que vai abordar justamente, desculpa, o capítulo 7, que vai falar justamente das mídias digitais, né, que é muito importante também, porque grande parte do que nós estamos fazendo como igreja nesse momento aqui de pandemia é pelas redes sociais, né, via Facebook, via Instagram, como agora, né, via YouTube, nas transmissões de missas e outros ritos. Então é muito importante a gente resgatar tudo que está escrito no diretório, especialmente nesse capítulo 7, né, das mídias digitais. Então ali tem uma série de números que podem nos iluminar, né, eu não vou aqui abordar todos eles, mas é de uma riqueza muito grande, né, dessa importância da igreja estar presente nas mídias digitais, né, de algum ponto de vista, esse momento que nós estamos vivendo fez com que a igreja despertasse para isso, a importância de perceber o ambiente digital como um ambiente de vida,
um ambiente onde as pessoas estudam, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas se relacionam, e por isso também a igreja tem que estar presente aí, né, oferecendo a sua presença, oferecendo a sua palavra, oferecendo o seu testemunho. Então acho que é um momento importante para quem ainda não tinha despertado para a importância da internet, entrar em contato com esse universo, e para aqueles que já desenvolviam um trabalho no ambiente digital, poder repensar, poder ser mais criativo ainda, poder buscar soluções inovadoras até, inventar formas de construir relação, de construir comunidade, mas sempre resguardando, né, que o espaço litúrgico, os ritos, as celebrações, eles têm uma linguagem própria que precisa ser respeitada, precisa ser zelada também, inclusive nas transmissões, mas que a igreja não é só missa. Existe uma série de outras formas também de construir comunidade, construir relação, ajudar as pessoas a viver esse momento a partir da perspectiva da fé. E aí sim, nesse âmbito, nós podemos ser o mais criativo possível, né, desenvolvendo talvez novas linguagens, novos espaços, como esse que nós estamos tendo aqui, por uma live de Instagram, mas enfim, quantas outras possibilidades a gente pode ter. Então acho que é um capítulo aqui que eu nem vou abordar nenhum número específico, convido todos a lerem, né, esse capítulo aqui sobre a importância, né, da internet, das redes digitais para a missão da igreja, né, porque eu acho que é fundamental também para esse momento que nós estamos vivendo, né. E para finalizar, Marcos Túlio, para não acabar com o tempo aqui, eu quero resgatar o ponto final, que é de um outro capítulo, que é o número 135, né, quando o documento vai estar falando, então, do papel dos leigos, né. E tem esse ponto específico, né, o capítulo 5, o protagonismo dos leigos na comunicação evangelizadora. E o ponto 135 é um ponto que abre toda uma reflexão sobre a comunicação a serviço dos pobres. E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo como sociedade, toda essa pandemia, a gente pode também reler essa figura do pobre, não só do ponto de vista econômico, né, mas dessas pessoas que hoje estão sofrendo com toda essa realidade da doença, do vírus, do isolamento, né, por ter algum familiar já hospitalizado, ou algum familiar com alguma doença crônica que pode vir a ser hospitalizado, pessoas que estão em solidão, pessoas que estão sofrendo depressão, ansiedade, enfim, essa figura do pobre, mas lida não só do ponto de vista econômico, também, e principalmente, porque tudo isso vai gerar repercussões econômicas, mas também essa figura do pobre como essas pessoas fragilizadas, vulnerabilizadas, né, que essa pandemia pode estar gerando com todo o seu sofrimento e a sua dor, né? Então, esse ponto vai dizer, a opção preferencial pelos pobres é uma das peculiaridades que marca a fisionomia da igreja latino-americana e caribenha. Os pobres desafiam o núcleo do trabalho da igreja, da pastoral e das nossas atitudes cristãs. Isso também diz respeito às práticas comunicacionais da igreja, diante da realidade da pobreza que marca o nosso continente e especialmente o nosso país. A igreja desenvolve a sua ação comunicacional tendo em vista os desejos e as necessidades dos pobres, vendo neles não apenas os seus destinatários, mas os verdadeiros protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Então, acho que esse é um desafio muito grande para a comunicação da igreja hoje, né? Pensar a sua comunicação ouvindo esses pobres. De novo, não só do ponto de vista econômico, mas as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão sentindo já as repercussões de toda essa pandemia. Né? Que a igreja possa ser não só a voz desses pobres, mas também permitir que a voz deles seja ouvida pela sociedade. Dar-lhes o espaço também para que essa voz, para que esse sofrimento, enfim, essas tristezas venham à tona e que aí sim a igreja possa dar a sua palavra de consolo, a sua palavra de esperança, mas sendo, em primeiro lugar, o ouvido dessa voz e depois oferecendo também os espaços para que essa voz possa ser ouvida, né? Os grandes meios de comunicação já têm desempenhado esse papel, mas eu acho que os meios de comunicação da igreja e cada comunicador cristã, cada comunicadora cristã, de modo especial, é chamado também a ser voz dessa voz, mas especialmente a dar espaço para que essa voz possa ser ouvida hoje pela sociedade. Então é um pouco isso, Marcos Túlio. É uma, né, pinceladas bem gerais, passando rápido pelo documento, mas então está aqui, né, quem quiser pode ir lá, adquirir o seu diretório, ler na íntegra, né, aproveitar esse tempo também de isolamento para enriquecer também o modo de pensar a comunicação hoje. Acompanhando. Aí. Oi, Moisés. Oi.
Fui dar uma volta aqui pelas redes, aí voltei agora. Isso. Então, né, obrigado aí pela sua exposição. O finalzinho eu não ouvi, mas as pessoas ouviram, mas eu fiz leitura labial. Tá ótimo. Eu quero registrar aqui, né, que a gente tem muita gente participando da nossa transmissão. Tivemos aí mais de Legal. 500 pessoas acompanhando durante a maior parte da exposição. Pessoas perguntando pela live. A live vai ficar disponível, nós vamos deixar para disponibilizar também a live no nosso portal. O Moisés estava falando do Diretório de Comunicação, várias perguntas aqui nos comentários, né, sobre que livro que estava falando. É o Diretório de Comunicação, que pode ser adquirido pelas edições CNBB. No site das edições CNBB, vocês conseguem adquirir. Também na Paulinas tem a publicação do Diretório, embora com uma outra capinha, mas é o mesmo documento, né? Então essa temos aqui. aí... Exatamente. Então, a outra versão, o mesmo documento, o mesmo conteúdo, né? E agora vamos fazer o seguinte: quem tiver pergunta, vai deixar sua pergunta na caixinha da interrogação, tá bom? E acompanhar e fazer uma rodada aqui, um bate-bola com as perguntas. Muitas perguntas que foram surgindo, a gente vai desenvolver também durante a semana. São pontos que vão ser tratados durante a semana. Então, vamos aí acompanhando, né, todas as transmissões, dia a dia, para a gente conseguir acompanhar. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, Moisés, a pergunta na aula para facilitar a leitura. O Helder pergunta: como o diretório orienta a boa vivência da igreja doméstica nesse tempo? Sim. Bom, uma das questões, como eu dizia antes, que o diretório traz é todo esse aspecto, seja da catequese, né, e seja da liturgia. Então, a liturgia do ponto de vista amplo, não só a celebração da missa, né? Então, tem esse capítulo, por exemplo, capítulo 3, que o nome é justamente Comunicação e Vivência da Fé. Então, ali vai aparecer uma série de elementos que podem nos ajudar também nesse momento, né, em que nós temos que desenvolver ainda mais as nossas competências como igreja doméstica, né? Falo em meu nome, como pai de família, né, como esposo, enfim. É um momento importante para a gente refletir sobre isso. Então, só dando como sugestão, esse capítulo é um dos que o diretório vai trabalhar mais fortemente esses dois aspectos. O primeiro é da catequese, né, como comunicação da fé, digamos assim, e a liturgia como essa expressão da fé, os ritos, né, as várias formas litúrgicas de celebrar a fé. Então ali tem alguns pontos que podem ajudar a iluminar. Depois tem o capítulo 2, que vai ser um tema que vai aparecer aqui, se não me engano, com a irmã Helena, né, em algum dos dias, que é a questão da espiritualidade. Quarto, enfim, o que seja, né? Também pensar esses espaços de comunicação à luz da espiritualidade cristã. Né? Um outro ponto aqui que eu chamaria a atenção. Mas eu acho que, principalmente, isso vai aparecer no capítulo 5 do diretório, que é esse que eu terminei aqui a fala, que o título é O Protagonismo dos Leigos na Comunicação Evangelizadora. Então, ali vai aparecer, por exemplo, a comunicação em casa, a comunicação dos jovens e com os jovens, a família como um âmbito de comunicação, né, e comunicação da fé fortemente. Então tem uma série de pontos aqui do diretório, que claro, não vai dar tempo de aprofundar todos eles, mas eu destacaria esses 3 capítulos aqui que ajudam também a gente a pensar esse momento que a gente está vivendo, né, e a prática também da igreja doméstica como uma prática de comunicação, né, que passa por essa comunicação entre pessoas que convivem na mesma casa, mas também uma comunicação que se abre, então, para o mistério de Deus, né, e todas essas outras formas de viver a fé que a gente está aprendendo e reaprendendo nesse momento aqui de isolamento, né, de quarentena, também litúrgica, né, em que a gente não pode participar e se reunir como comunidade nas nossas igrejas, mas dentro das nossas casas também é um espaço para ir desenvolvendo essa comunicação cristã. Né, Moisés? O Instagram, a internet estão nos trollando aqui. Então, boicote.
Boicote. Eu estava dizendo, várias perguntas também que estavam surgindo aqui são de conteúdos que o Moisés foi falando ao longo da transmissão, né? Então, temos aqui a sugestão para fazer um FAQ, vamos pegar essas dúvidas aqui, o que foi surgindo, e daí a gente vai colocando isso também no nosso portal. Tem muita coisa que está sendo perguntada também, que está lá em passcombrasil.org.br. Então, a partir dos conteúdos que vão sendo postados, né, diante desse novo momento que a gente está vivendo. Enquanto isso, também aqui no grupo dos coordenadores da PASCOM, dos coordenadores regionais, muitas reações positivas de todos, gostando muito do conteúdo apresentado, né? E também aqui as necessidades desse momento. Vamos pegar uma pergunta aqui do Adalberto, que é como fazer com que a comunidade entenda que o processo de comunicar não é só fotos, rádio e transmissões. Uma pergunta recorrente, né? A pergunta do milhão dentro da PASCOM, mas eu acho que em primeiro lugar é isso, é partir de nós mesmos, né? Entendermos o sentido da comunicação que o diretório, por exemplo, traz, já que a gente está falando do diretório, né? E pensar aquilo que eu falava no início, quer dizer, tudo que a igreja faz, do ponto de vista da evangelização, é comunicação. Então, acho que em primeiro lugar é isso, é ajudar os nossos sacerdotes, os nossos bispos, as nossas lideranças leigas, religiosos, a entender que tudo que a igreja faz é comunicação. E depois que comunicação não é só estar nos meios, nos assim chamados meios de comunicação. Comunicação é um processo social, é um processo humano, antropológico, né? Então, é preciso resgatar nos momentos que nós temos, nas reuniões, nos momentos de formação, promover essa reflexão, ajudar, em primeiro lugar, as pessoas a entenderem, afinal, quando nós falamos em comunicação, do que nós estamos falando? E quando nós estamos falando em pastoral da comunicação, o que nós estamos falando? Né? Claro que os meios de comunicação, tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora, as grandes redes de comunicação católicas têm um papel fundamental para esse diálogo da igreja com a sociedade. Mas, de novo, esse é um âmbito da comunicação da igreja, mas existem inúmeros outros, desde a acolhida, por exemplo, nas nossas paróquias, o atendimento na secretaria, os murais, a arquitetura das nossas igrejas, a pintura, a iluminação, o sistema de som, enfim, tudo é comunicação, né? A linguagem que as nossas catequistas e os nossos catequistas usam. Então, ajudar também a igreja a entender que o processo comunicacional, que as práticas de comunicação são fundamentais para a própria vida da igreja, né? Como diz o diretório, sem a comunicação não haveria comunhão e não haveria comunidade. Essa experiência de comunhão, de comunidade, seria muito mais fraca, muito mais sem sentido sem a comunicação. Então, acho que em primeiro lugar é isso, ajudar a entender, né, que as pessoas entendam o que é comunicação, que não é só estar nos meios, né? Tudo é comunicação, sempre estamos em comunicação, né, mesmo nos nossos silêncios, nas nossas ausências, tudo isso comunica alguma coisa. Então, acho que é fundamental, por exemplo, na formação dos seminários, já ter ali espaços de reflexão para que o clero que vem surgindo entenda o papel da comunicação também na vida da igreja, inclusive, né, nos espaços de catequese. Sim, diga, uma pergunta que apareceu aqui foi exatamente sobre a formação de comunicação no processo de formação presbiteral. Sim, é fundamental, né? Desde que não se caia no risco de que seja uma mera formação para os meios, né? Então, que a gente possa estar correndo o risco de gerar, o termo se diz, mas eu vou usar aqui no sentido pejorativo, quer dizer, padres midiáticos. É muito importante que nós tenhamos lideranças religiosas na mídia, mas a missão do padre não é apenas estar na mídia, né? Então é preciso também formar os sacerdotes para entender o papel da comunicação dentro da evangelização como um todo, né? E entender que comunicação não é só estar nas mídias, né? Pode ser, é importante que haja essa presença nas mídias, mas que comunicação não se restringe a isso, né? Então, enfim, é um processo, né? O diretório foi um passo nesse caminho. Todo o trabalho que a PASCOM vem fazendo hoje, e de novo o elogio aqui para o Marcos Túlio, vai nesse sentido também, né? De entender que comunicação não é pouca coisa, né? É o desafio da missão cristã, quer dizer, somos chamados
a evangelizar, e evangelizar é comunicar a fé. E por isso, então, a gente precisa resgatar esse sentido do que é comunicação. Exato. Uma pergunta aqui também que apareceu do Padre Jefferson, deixa eu abrir ela aqui novamente. Ele coloca quais as orientações para as lives de acordo com o diretório, né? Nesse momento em que a gente está tendo muitas transmissões ao vivo, muitas lives aí para em todo o Brasil. Então ele pergunta aqui quais as orientações do diretório. Pois é, como eu dizia antes, o diretório ele não se detém a pontos específicos, digamos assim, do que fazer e do que não fazer, né? Ele é um documento mais amplo, um documento que aponta para diretrizes gerais, que depois cada um vai ter que traduzir isso na vida prática da pastoral, né? Então, por exemplo, esse é um ponto que o diretório não vai abordar assim claramente como fazer, o que não fazer. Mas algumas luzes, e aqui é uma leitura que eu vou fazer do diretório, né, com relação às lives, de novo, eu acho que é importante diferenciar aquilo que é um momento litúrgico e aquilo que é um momento de encontro genérico, vamos dizer assim, de reflexão, de oração, de devoção, né? Eu acho que esses dois âmbitos é importante diferenciar. Em relação aos momentos litúrgicos, ou seja, celebração da Santa Missa, adorações, enfim, né, que já tenham normas próprias, seja da Santa Sé, seja da CNBB, o diretório ele vai dizer é necessário seguir também o que essas normas gerais apontam. Um dos pontos que o diretório vai trazer em relação aos momentos litúrgicos, é necessário ressaltar a importância de que a participação é sempre ao vivo. E, portanto, as transmissões têm que ser ao vivo. Claro, se a gente está falando de uma live de Instagram, necessariamente é ao vivo, né? Então, a importância é isso, quer dizer, convidar as pessoas, destacar, ressaltar que, para que haja uma participação efetiva, ativa, como diz, né, o próprio, já desde o Concílio Vaticano II, quer dizer, a participação de toda a Assembleia nesse momento litúrgico, a importância de que seja ao vivo, todos reunidos em um momento específico, uma hora específica, diante do altar do Senhor, enfim, né? Essa questão do tempo é muito importante. Claro que isso vai ficar depois nos arquivos, ou então, como aqui, nessa nossa conversa, vai ser baixada, vai ser colocada em um outro arquivo. Então é importante que, quando isso acontecer, que nesse arquivo, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, haja ali alguma indicação de que esse conteúdo foi gravado em tal dia, para que fique claro para o espectador que não é uma transmissão ao vivo, que foi gravado num determinado momento, tem uma importância ali histórica, se a pessoa quiser rever alguma coisa, mas não vai ter esse aspecto da participação, né, do rito, quer dizer, esse nível litúrgico da experiência do mistério, né? Agora, com relação a todo o restante que a gente possa fazer via lives, aí eu acho que é o nosso desafio como igreja de encontrar as melhores linguagens, as melhores formas, os melhores métodos, né, nessa perspectiva de que mesmo isolados, mesmo trancados em casa, a gente ainda é desafiado a ser uma igreja em saída, né, pelos meios que nós temos à disposição. Claro que aí é preciso cuidar, né, do ponto de vista de quem está falando, porque hoje as redes dão voz para qualquer um. Qualquer pessoa Sim. que tem acesso a um celular e à rede pode sair falando coisas, inclusive sobre a igreja, né? Então também o diretório coloca um ponto importante de que quem queira falar publicamente em nome da igreja precisa receber um encargo para isso, né? Então, claro, aqui nós temos um evento promovido pela Pastoral da Comunicação, transmitido ao vivo aqui pela pessoa do Marcos Túlios, que recebeu esse encargo da igreja, dos bispos, né, da comissão da Pastoral da Comunicação. O Marcos Túlios, com a sua, digamos assim, autoridade, convida determinadas pessoas que passam por esse crivo. Quer dizer, é necessário pensar isso também, né? Saber que nos espaços públicos da igreja é preciso zelar também para que aquilo que vai ser comunicado, aquilo que vai ser transmitido para os espectadores, tem que ser fiel à mensagem cristã, né? Porque nós sabemos que hoje nós temos aí pseudo-lideranças, né, pseudo-autoridades que saem falando que bem der na telha, inclusive sobre a igreja, inclusive sobre o Papa, gerando aí uma confusão de vozes, que é muito prejudicial, né? Então acho que nós, como comunicadores cristãos, precisamos ter esse cuidado aí
em relação a quem nós convidamos para as nossas lives, como nós abordamos determinadas temáticas, né? E eu acho que o terceiro ponto, e aqui eu finalizo, que é sempre isso, pensar que a comunicação é um processo de relação. Então nós temos que pensar nas pessoas que estão do outro lado da tela, né? A linguagem que nós usamos, os vídeos, os símbolos, as músicas, né? Tem que ser pensadas para os nossos públicos, para que esse público também possa entrar em comunhão conosco, entender o que nós estamos querendo dizer, né? Não gerar ruído, não gerar mais confusão do que clareza, especialmente num momento como esse, né? Que as informações aí borbulham para vários sentidos, gerando uma certa confusão, mas nós como igreja temos que ajudar a desfazer essa confusão, a gerar um cosmos desse caos aí de informações que a gente vive. Com certeza, é fundamental, né? Senão a gente mais descomunica do que comunica. Nós vamos... Tem algumas perguntas aqui que falam sobre como quem ainda não tem muito recurso, que está começando a transmitir celebrações. Nós não vamos entrar nesse mérito porque, primeiro, tem um texto no portal. Gente, acessem sempre pascombrasil.org.br, que sempre tem textos formativos. O Moisés é colaborador do nosso portal também, tem textos dele lá. Temos outros textos, temos textos orientativos para transmissões. Temos também, nessa semana, uma live sobre transmissões. Então, nós vamos guardar essas questões para o dia das questões mais técnicas sobre isso. Também aqui perguntando sobre materiais de formação, acessando sempre pascombrasil.org.br. Vamos pegar aqui mais uma pergunta que está relacionada com o tema do diretório. O Tarcísio Oliveira pergunta: o lugar dado pelo diretório à educação para a comunicação, sobretudo no contexto das mídias digitais. Isso, né? Esse é um ponto bem importante. O diretório ele traz uma coisa muito inovadora, até do ponto de vista até acadêmico, inclusive, né, da reflexão do ponto de vista acadêmico sobre comunicação, que é essa perspectiva da educação para a comunicação, né, ou educomunicação, como também se costuma chamar, que tem toda uma linha aí de pesquisa, inclusive, né, um dos grandes nomes que, inclusive, ajudou no diretório é o professor Ismar de Oliveira, da USP, que tem toda uma trajetória também nessa linha de pesquisa, então vale a pena ir atrás depois, é também um leigo, casado, engajado também com a pastoral da comunicação, historicamente já. Então, um dos capítulos do próprio diretório, o capítulo 9, né, o penúltimo capítulo, fala justamente disso, educar para a comunicação. Então, ali tem todo um capítulo, grande parte escrito pelo professor Ismar, que vai aprofundar essas questões. Então, convido todos a lerem isso, né? Ali também o professor Ismar vai falar da importância do ambiente digital para essa formação, né? E depois, especificamente, o capítulo 7, que é o capítulo onde estão mais concentrados os parágrafos sobre as mídias digitais. Ali também vão aparecer alguns parágrafos atentando, né, para essa importância do ambiente digital como um ambiente também de formação, né, um ambiente de educação geral, mas também para a fé, né? E tem um aspecto bem importante que aparece no diretório, que é uma frase ainda de Bento XVI, de uma das mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, que ele vai falar de dois âmbitos, quase duas caras de uma mesma moeda, do ponto de vista dessa educação para a comunicação, que é, por um lado, pensar que hoje os meios de comunicação mais diversos também educam ou deseducam as pessoas em geral, né? Quer dizer, nós estamos constantemente consumindo informações, né? Desde o momento que a gente acorda até o momento antes de dormir, de pegar no sono, a gente está constantemente consumindo informações nos nossos grupos de WhatsApp, na TV, no rádio, na internet. Quer dizer, nós estamos bombardeados de informação o tempo inteiro. Então também o Papa Bento XVI já dizia, é preciso atentar para isso. Nós precisamos educar as pessoas para que elas saibam também lidar com esse bombardeio de informações. Saber filtrar, saber escolher, saber priorizar, saber discernir os conteúdos, os interesses, né, as manipulações muitas vezes que são feitas. Então é um papel da igreja muito importante ajudar nesse processo. E a Pascom com certeza está engajada com isso, né? Formar as pessoas para saberem lidar com o ambiente de comunicação. Mas tem o outro lado da moeda, vai dizer o Papa Bento XVI, que é formar as pessoas para que elas mesmas sejam boas comunicadoras.
né? Então, nós também, especialmente no ambiente digital, nós podemos produzir conteúdo muito facilmente. Com a ponta dos dedos, a gente sai fazendo os nossos vídeos, criando os nossos textos, fazendo fotos, fazendo montagens, e sai postando isso nas redes, ou compartilhando coisas que a gente recebe. Então, também é muito importante a gente atentar para o nosso papel pessoal como comunicadores hoje. Claro que nós temos os comunicadores profissionais, jornalistas, publicitários, relações públicas, enfim, toda uma série de profissionais que trabalham na comunicação. Mas, de um modo ou de outro, qualquer pessoa pode comunicar conteúdos, né? Então, acho que também a igreja sente esse desafio hoje de formar os cristãos, as cristãs, para que tenham um papel consciente, né, do ponto de vista da comunicação, para aquilo que estão fazendo. E por isso, tanto Bento XVI quanto o Papa Francisco falam muito da ideia do testemunho. Né? Não é tanto aquilo que a gente fala, mas é se aquilo que nós falamos é realmente coerente com aquilo que a gente vive. Né? Ou melhor, seria muito melhor se a gente só comunicasse aquilo que efetivamente nós vivemos na prática. Né? O testemunho de vida que é fundamental. Né? Então, acho que esses dois aspectos aí são bem importantes para essa questão da comunicação pensada, então, no ambiente digital. Perfeito, excelente. Tem uma pergunta aqui que foi até recorrente sobre... deixa eu pegar ela aqui. Falando sobre materiais de formação da PASCOM, ok, deixa-me... Há alguma perspectiva de um novo diretório de comunicação ou atualização do mesmo? Aí eu acho que até você poderia ter mais elementos para responder. Você que está nos meios aí das altas hierarquias, mas... Não, como eu dizia no início, talvez o Marcos Túlio vai ter mais elementos para acrescentar. Mas eu acho que o diretório, embora seja de 6 anos atrás já, ou vai completar 6 anos, ele continua atual, né? Porque, sim, de novo, ele não é um manual prático de como fazer coisas específicas com meios de comunicação específicos, né? Ele traz, como diz o nome, já disse isso antes, diretrizes, né? É o horizonte da comunicação, quer dizer, a Igreja Católica no Brasil, como é que ela pensa a comunicação? O que é comunicação para a Igreja? Qual o valor que a Igreja dá para a comunicação? Então, o diretório vai apontar essas várias respostas, né? Em 10 capítulos, que cada capítulo vai ter um horizonte diferente, apontando, então, essas possibilidades de reflexão. Por isso que eu acredito que a igreja ainda não sentiu a necessidade de ter um novo diretório. Talvez, e aí sim, já estão surgindo materiais, que é justamente nesse sentido. Muito bem, se o diretório aponta diretrizes, como é que a gente pode ter mais elementos para colocar isso na prática, lá na minha paróquia, lá no meu grupo, lá na minha diocese? Então aí também, o Marcos Túlio certamente vai ter mais elementos para contribuir, mas já saíram alguns manuais, algumas orientações, né, documentos, digamos assim, que são fruto do diretório, né, para, digamos, aterrissar toda essa reflexão mais geral, mais abrangente em pontos específicos. Né? Não sei se é isso, Marcos Túlio. Exato, isso mesmo. Depois, por exemplo, tem perguntas, inclusive, que aparecem aqui sobre, né, da PASCOM. Nós tivemos há 2 anos o lançamento do guia de implantação da PASCOM. Muita gente perguntando. O guia, ele é um passo adiante a partir do diretório, porque o diretório ele não tem como finalidade mostrar como fazer um método propriamente. E o guia ele já tem, ele apresenta um método para implantação da PASCOM em qualquer das instâncias, comunidade, paróquia, diocese, a partir daquilo das diretrizes e do horizonte que o diretório nos traz. Uma pergunta que é bastante recorrente nas nossas redes, e que ela apareceu aqui 3 vezes, e é falando sobre a eficácia. Qual rede é mais eficaz? E aí, para fazer o bate-papo aqui com Moisés, né, eu sempre digo que a pergunta, geralmente, 90% das nossas PASCONs começam fazendo. Depois que vão atrás de formação, depois que vão buscar espiritualidade, e começam fazendo assim, eu preciso, PASCOM, então vamos abrir uma página no Facebook, vamos abrir um perfil no Instagram, sem saber aonde o seu público está e o que as pessoas realmente precisam. Então, qual é a rede mais eficaz para comunicar ou para a PASCOM comunicar? Eu acho que a primeira rede, né, é a rede humana onde essa pessoa que fez a pergunta se encontra.
de qual rede humana ela faz parte, né? Onde é que você mora, o que você faz, quais são os seus irmãos de fé na caminhada, né? Eu acho que a partir dessa realidade você vai saber qual é a rede digital, então, que mais vai corresponder para essas suas necessidades, né? Eu poderia dizer, talvez aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Então, bom, aqui onde eu circulo, tal e tal rede é mais eficaz, é mais interessante, as pessoas usam mais. Na minha paróquia, especificamente, as pessoas usam mais essa rede por tais e tais motivos, né? Então é isso que o Marcos Túlio falou. Eu acho que a gente sempre precisa partir para a comunicação levando em conta o outro que está na minha frente, né? Com quem eu quero me comunicar em primeiro lugar. Comunicação não é um processo isolado, um processo, né? Não é um monólogo. Pelo menos a igreja pensa a comunicação de um outro ponto de vista, como diálogo, né? E para ter, preciso ter escuta. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, quer dizer, muito bem, com quem eu quero me comunicar? Né? Para que eu quero promover essa comunicação? Né? Porque pode ser uma comunicação simplesmente para dar avisos, ou pode ser, não, uma comunicação mais profunda, formativa, ou não, pode ser uma comunicação de entretenimento para ajudar as pessoas agora nesse momento aqui mais, né, triste, isolado, se animarem, terem mais esperança. Enfim, vai depender do contexto específico, né? Dizia Santo Inácio, sempre levar em conta as pessoas, os tempos e os lugares, né? Então a gente pode usar isso também para comunicação. Em cada processo de comunicação que a igreja quer desenvolver, qual é o tempo? Quer dizer, em que tempo a gente está vivendo, né? Qual é o espaço geográfico, inclusive, onde é que você mora, qual é a realidade, a cultura onde você está. E depois as pessoas concretas, né? Para quem se dirige, com quem você quer se comunicar. Então acho que isso é fundamental. Né? Do ponto de vista geral, especialmente nesse momento aqui, a gente percebe que a questão das lives, por exemplo, está bombando. Né? A gente abre uma gaveta, sai uma live aí de alguém que está fazendo alguma coisa, né, no Instagram ou no Facebook. Né? Então, vai depender muito do que você quer, com quem você quer se comunicar. Né? Mas acho que é importante isso que o Marcos Túlio falou também, de levar em conta, na PASCOM especificamente, para quem está começando na PASCOM, ou quem quer começar essa pastoral na sua comunidade, levar em conta que a PASCOM não é só produzir conteúdos, né, mas ela se baseia nesses, nesses 4 eixos principais, né, que são, em primeiro lugar, na ordem que está escrito no diretório, formação. Né? Antes de sair fazendo, é preciso formação. Formação, seja do ponto de vista da comunicação como prática concreta do que fazer, mas também formação do ponto de vista da igreja, como que a igreja vem pensando a comunicação hoje. Né? Depois, a articulação, quer dizer, a PASCOM não é uma pastoral isolada das demais, ao contrário, ela é chamada a ser uma pastoral a serviço das outras pastorais, uma pastoral que favorece a comunicação dentro da própria igreja em primeiro lugar. Né? Então, essa perspectiva da articulação, ajudar nessa articulação. Depois, sim, em terceiro lugar, a produção. Né? Bom, temos uma bagagem aí de formação, estamos pensando modos de articular esse diálogo da igreja, agora vamos partir para a produção propriamente dita. Né? E por último lugar, mas não porque seja o menos importante, mas porque é a base que sustenta tudo isso, o eixo da espiritualidade. Né? Porque não é uma comunicação meramente profissional. Não, é uma comunicação que parte de uma experiência de fé da pessoa concreta, mas também na sua comunidade, né? E é a partir dessa espiritualidade, dessa vivência da fé, que a pastoral da comunicação nasce. Então é muito importante levar em conta esses aspectos aí, para que a gente não caia de novo nesse tecnicismo, né? Sair fazendo as coisas sem levar em conta o outro, sem levar em conta as necessidades. Eu acho que isso é muito importante para pensar a PASCOM hoje.